Pessoal, a imprensa gaúcha aí se empolgou, né, depois do jogo do Grêmio contra o Flamengo, né? O Flamengo dominou o jogo amplamente, foi sofrido ali um gol no final do jogo que para muitos não foi pênalti, para muitos foram. Mas, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo jogou bem, né? Não sei por que tanta empolgação dos gaúchos, né? Os caras foram no ataque uma vez, fizeram o gol e... Ok, eu até entendo a comemoração, né? Até porque tinha muitos, né? Inclusive do programa aí, Debate Raiz, que achava que o Flamengo ia passar o trator, mas eu sempre ia dizendo, pessoal, calma, não é assim, nem sempre vai golear, né? Apesar de ter feito um grande jogo, o Flamengo fez um grande jogo. O goleiro do Grêmio salvou em várias oportunidades ali de sofrer o gol, né? Mas eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Manteve a mesma pontuação, tem um jogo a menos ainda do que o vice-colocado. Vale lembrar que o vice-colocado nesse momento é o Cruzeiro. Então, pessoal, não há motivo para desespero. Tem que ter calma, tem que baixar a bola, né? Os gaúchos aí estão numa zona perigosa, né? Pode ser que depois desse jogo do Flamengo eles consigam sair dessa zona aí, mas é uma zona perigosa, pessoal. É uma zona perigosa, né? Será? E o que será? Como foi que repercutiu lá no Rio Grande do Sul esse empate, né? Porque ele estava, vamos ser bem realistas, pessoal, ele estava com medo do Flamengo. A verdade é essa, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para o canal Debate Raiz, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Disse que o Grêmio estava rebaixado. Engole o teu discurso. Ainda há riscos, né? Engole! Não, ainda há riscos, é verdade, mas ontem não, tu não dissesse que havia risco. Tu dissesse que o Grêmio está rebaixado. Dissesse, assume, banca. Tu tomou um Red Bull antes de começar o programa, né? Um abraço pro Daniel Koch, podia mandar uns Red Bull. Não, tomou uns energéticos aí, umas coisas, porque o energético tá acelerado. Tá acelerado, tá 1000 graus. É o Mano Menezes. Tá tudo certo. Cara, assim, ó, eu acho a recuperação do Internacional. Os problemas do Inter acabaram todos com a vitória de ontem. É isso que eu tô fazendo. É o Mano Menezes. Eu acho que é importante. É o presidente da associação do Mano Menezes. Eu acho que é importante que a gente diga o seguinte, né? Primeiro que o resultado de ontem é motivo de comemoração, sim. Quem acha que não ou que é muito pequeno tá enganado ou sei lá, né? Tá mal amado, tá sem, né, vontade de viver. O Grêmio fez um enfrentamento contra o principal time do futebol sul-americano e fez um enfrentamento. Soube sofrer, marcou bem, teve ajustes. O trabalho do técnico Mano Menezes ontem especificamente foi muito bom. Foi muito bom. Não dá pra negar. E eu passo a dizer para o Mano Menezes que vejo o trabalho dele com o copo meio cheio. Estamos a 3 jogos invictos, mano. Parabéns. Quem sabe façamos 8 pontos em 12 com uma vitória contra o Mirassol no pós-data FIFA. É motivo para comemorar. Eu vou passar a olhar o Mano e o Grêmio agora no copo meio cheio, com as contratações que foram feitas, com os ajustes que ele mesmo conseguiu. Eu queria falar do jogo de ontem sobre 2 jogadores especificamente. Vou botar 3, que eu acho que seria injusto se eu não o citasse. O primeiro deles é Cuéllar. Um jogador que fez uma promessa lá atrás para o torcedor do Grêmio que voltaria no segundo semestre em melhor nível. E cada jogo que passa ele apresenta um nível melhor. É verdade que ele não é o Cuéllar de 2019 e nem poderia ser, né? O tempo passa para todo mundo. Mas ele é muito melhor que os outros que aqui estavam e ele é muito melhor do que ele mesmo apresentou com a camisa do Grêmio até aqui. Partida irretocável. Queria elogiar a estreia do Eric Noriega e, por consequência, a estreia dele com elogios vai diretamente um elogio ao departamento de futebol do Grêmio e ao tão criticado Centro de Dados Digitais do Grêmio, CDD. O Eric Noriega estreou com a camisa do Grêmio no Maracanã contra o principal time do futebol sul-americano e não sentiu. Ele jogou demais, jogou muito. Eu acho que o Eric Noriega, ele fez muito por merecer e fez uma partida irretocável. É um achado. Ele não vai jogar assim em todas as partidas, é verdade, tá? É importante que a gente já diga agora pro torcedor do Grêmio. Mas fez um partidaço, tanto de zagueiro quanto de volante, no momento em que o Mano alterou ele. Mas para mim o símbolo do resultado de ontem do Grêmio contra a equipe do Flamengo é Thiago Volpi. Eu fiquei muito contente em ver que o Thiago Volpi é um jogador, ou um ser humano, melhor dizendo, que tem mental, que a cabeça dele é muito boa. A trajetória dele no Grêmio ela é de muitas contestações, ele chegou contestado. A primeira entrevista coletiva dele se disse assim, mas podia ter vindo o Marcelo Groy. Ele aceitou, ele apanhou, ele ajudou o Grêmio em alguns momentos, ele falhou, é verdade, em outros momentos também, mas ontem eu chamo ele de o herói. Salvou o Grêmio em pelo menos 2 oportunidades assim, que era gol do Flamengo, no Pedro, 2 lances, né, em especial do Pedro dentro da área, no primeiro e no segundo tempo, e depois tem a cabeça
segurança, tem a tranquilidade de atravessar o gramado do Maracanã com quase 70 mil pessoas, botar a bola na marca da Cal e fazer o gol de pênalti que dá o empate pro Grêmio. Eu fico com a frase do Mano, viu, Meneghetti, em relação ao jogo de ontem. Que seja um jogo para recolocar o Grêmio na capacidade de jogar em alto nível. Que seja uma mudança daqui para frente. O Grêmio tem que entender que não é o jogo extra classe ou acima da média que foi possível ser feito especificamente contra o Flamengo, que é a verdade, e o Grêmio também não é a verdade dos maus desempenhos contra Sport e Ceará dentro da arena. Vamos lá, JB, mais papel picado em Mano Menezes. Eu penso que qualquer jornalista, para ser justo, ele tem que avaliar de maneira crítica quando vai mal e de maneira elogiosa quando vai bem. Futebol é assim. Várias vezes os técnicos ou torcedores ou pessoas que querem contestar o nosso trabalho, e tá certo, a imprensa fala pra caramba, tem que saber ouvir, nós da imprensa temos que saber ouvir, tá tudo certo. Agora, eu não me abraço no argumento de dizer, pô, tu criticou no domingo, elogiou na quarta, ou vice-versa. Sim, assim funciona, porque cada jogo tem a sua avaliação. Se a gente for fazer o macro da temporada, é outra história. Contra o Ceará e contra o Sport, quais foram as avaliações que o próprio Grêmio, de maneira mais forte contra o Sport, mas também fez diante do Ceará? Olha, tem defeitos no time, precisa desse ou esse ajuste. Ontem, pensando que é o Flamengo, o melhor time da América, e no estágio atual que está o Grêmio, ontem foi tudo muito bem executado em 90% do tempo. Primeiro, os elogios são praticamente todos na defesa. Para mim, o melhor jogador tem que ser pro Eric Noriega. A partida foi perfeita, foi brilhante. O cara tirou por cima, tirou por baixo, tinha velocidade, jogou melhor que o Kahneman. Só isso já é um patamar extremamente acima. Depois o Volpi, que nas horas vagas até poderia ser colocado como melhor em campo. Eu só vou privilegiar um menino que estreou ontem com a camisa do Grêmio, mas o cara defende duas ou até três, se tu quiser colocar um milagre, mas tem dois milagres que são assim óbvios do Pedro, de defesas maravilhosas que ele faz, e ainda marca o gol de pênalti. O pênalti que dá um susto danado aquela batida, mas tudo bem, o cara acertou, aí tem que fazer, tem que falar aqui. E o próprio Cuejar, que jogou pra caramba. A lamentar, e aí elogia-se Mano Menezes. O Mano entendeu, bom, vou me fechar, fazer um 4-1-4-1, tentar ali com o Bright White fazer. O Bright White ontem estava mais marcando do que jogando, só que essa pra mim é o ponto. Eu vi o Bagé ontem sem voz, pra variar, criticando o Edenilson. Não concordo com o Bagé, não acho que o Edenilson foi bem pra caramba, mas pra mim o problema estava no Bright White. E aliás, acho que o Grêmio tem que chegar e chamar o seguinte, olha só, Bright White, vamos te recuperar e depois tu volta em melhores condições. Eu penso que é esse o negócio a ser feito. De resto, penso que teria que fazer só uma saída melhor com... o Dodge jogou uma enormidade, jogou pela direita para travar o time do Flamengo, beleza, mas o Grêmio tinha que ter uma jogadinha um pouco melhor de escape. Faltou ter alguma coisa mais de escape, mas de resto, tudo brilhante. Não, eu acho vocês merecem tomar paulada do Meneghetti. Pô, tu também. O que eu fiz? Vocês merecem tomar paulada do Meneghetti. Vem cá, vocês fizeram um apanhado, um cardápio apresentando todas as belas individualidades de ontem, e num textinho de rodapé citaram o Mano Menezes. Foi o Mano Menezes que empatou esse jogo contra o Flamengo ontem. Foi a estratégia dele. Eu digo que tu não... Foi a estratégia do Mano Menezes que empatou a partida ontem. Isso é verdade também. Não, mas tu, além de citar o Mano Menezes no rodapé, tu ainda fez uma crítica à estratégia do Mano Menezes. Olha só. Foi impecável, JP. Analisar um jogo de futebol, o Grêmio poderia só ter um escape. É só isso que eu disse. O Grêmio não poderia. Porque o Grêmio pegava a bola e não sabia o que fazer. O Grêmio não poderia ter mais nada. O Grêmio jogou um jogo que era pra perder de 7-0. Não. E o Mano Menezes conseguiu empatar o jogo, gente. A estratégia foi impecável. O Grêmio teve um momento no segundo tempo que o Grêmio estava pressionando o Flamengo. E a estratégia foi impecável. O Flamengo era um negócio... quando entra o Cristal. Pra mim, o Mano, da minha visão, ele só poderia ter feito antes a troca do Kik, que infelizmente, né... muitas tomadas de decisões erradas, e eu acho que o furo estava no Bright White, que não conseguiu. Gente, o primeiro tempo ontem, especialmente, mas no segundo tempo, embora tenha sido um pouco diferente também, o primeiro tempo do Grêmio ontem, os jogadores do Grêmio estavam colocados em campo, todos eles, sem exceção, nos lugares exatos que eles deveriam estar colocados para o Flamengo ter dificuldade de jogar. Não teve um movimento do Flamengo no primeiro tempo que não houvesse um ou dois jogadores do Grêmio na marcação. Isto é
Na verdade, pessoal, eles botaram uma retranca, né? Os jogadores ali atrás. E no segundo tempo também não melhorou muita coisa não, pessoal. Vamos baixar a bola aí dos gremistas, né? No segundo tempo não melhorou muita coisa. A única coisa que melhorou, o Flamengo tirou o pé do acelerador. Felipe Luiz fez algumas substituições que não renderam. E aconteceu um pênalti, né? Um pênalti que o cara vai cruzar a bola bate na mão e nada mais. O Grêmio não conseguiu dar um chute no gol. O chute que deu foi gol. É uma realidade, né, pessoal? Acho que isso aí, eu acho que é de conhecimento de todo, né? Aconteceu isso. Não adianta que a gente querer esconder. Mas foi simplesmente isso. Mas vamos continuar aí. Mérito coletivo, e quando é mérito coletivo é dedo do treinador. Eu também acho que o Cuéllar foi um monstro em campo, que o Volpi foi um monstro. Vocês não citaram o Marlon, tá? Laterais. Eu achei o Marlon muito bem na partida. Muito bem o Marlon na partida. Mas os dois laterais. Tá? O zagueiro também. Aí vocês podem perceber, nós estamos falando, proliferando individualidades bem. Isso é por conta do coletivo. A vitória, o empate. Veja bem, eu quase falei vitória aqui. Quase falei vitória. E não deixa de ser uma vitória pelas circunstâncias apresentadas. Para mim, é 90% Mano Menezes. Eu vejo uma vontade do programa com relação ao técnico Mano Menezes. Isso para mim tá absolutamente escancarado. Eu não acho que o Grêmio tenha jogado num 4-1-4-1, respeito quem pensa assim. Acho que o Grêmio jogou numa linha de 5, porque o Kiki, que o Bagé deu nota 0 injustamente, que tem uma tomada de decisão errada num contra-ataque, e é comum um jogador em contra-ataque tomar a decisão errada, gente. A gente não pode responsabilizar o Christian Oliveira por conta do gol do Flamengo. Pegou o Grêmio desarrumado, no momento que o Grêmio tentou sair, era para ele ter dado a bola para a esquerda, ele tentou passar para o Edenilson, que estava com 2 marcadores. O Bagé, por exemplo, deu nota baixa para o Edenilson e deu 5 para o Marlon. E o Marlon foi um dos expoentes. O Kiki jogou fechando a linha de 5 pela esquerda. Ele era o 5º jogador lá e jogou muito mais. Ele fez uma partida tática, ele jogou muito mais como um auxiliar de lateral esquerdo do que como um atacante. Ele jogou numa linha de 5, depois ele tinha uma linha de 4 e o Carlos Vinícius na frente. O Mano foi absolutamente estratégico e inteligente. E eu vou remeter ao nosso debate de sexta-feira, que eu ouvi de tudo aqui sexta-feira. Inclusive que o Grêmio tinha que fazer marcação alta. Eu dizia, não, 2 ônibus na linha intermediária ofensiva do Flamengo, na linha intermediária defensiva do Grêmio. Tranca a posse de bola, povoa aquele setor. Isso começa a irritar o jogador qualificado. O jogador que tem talento, como os jogadores do Flamengo têm, na sua grande maioria, e tem muito talento, eles começam a não achar o espaço, eles vão se frustrando. Vai criando um ambiente no estádio como um todo de apreensão. Lá pelos 30 do primeiro tempo, a nossa dúvida não era mais se o Flamengo ia empilhar 5 ou 6 no Grêmio. A dúvida é, o Flamengo vai ganhar o jogo? E assim foi se construindo. O Flamengo foi ter a primeira oportunidade de gol num milagre do Volpi aos 40 minutos do primeiro tempo, aquela bola do Pedro, e depois teve com o Pedro, 1 minuto depois, em que o Noriega salvou. O Volpi foi preponderante, mas o time do Grêmio como um todo teve um nível de atuação de excelência e de inteligência. Então, o Mano Menezes, ele é o fiador, ele é o responsável por esse ponto conquistado no Rio de Janeiro. Para mim, ele faz 2 coisas no jogo de ontem que me chamou muita atenção, tá? A primeira é a dobra de marcação dos 2 lados, né? O Marcos Rocha e o Dodi pelo lado direito, o Marlon e o Kiki Oliveira pelo lado esquerdo, né? Um trava o Plata e o outro travava o Samuel Lino, que são, né, de fato, os 2 jogadores que precisam receber a bola para que a bola chegue na área. Curiosamente, nas vezes em que eles conseguiram passar, foram as vezes em que o Volpi teve que fazer o milagre. O que tá perfeito, né? Ele vai escapar uma ou 2 vezes, não tem o que fazer. Mas essa dobra de marcação ajuda muito. E ele fez uma coisa pra mim que a gente até citou aqui na sexta-feira, que talvez fosse uma possibilidade de ganhar o meio-campo e não deixar o Flamengo construir tanto. Óbvio que o Jorginho não jogar contribui bastante, mas o De La Cruz é ótimo jogador, né? Tão bom quanto, não tá no mesmo nível técnico de outras oportunidades, mas é um jogador muito bom. O Mano Menezes faz exatamente aquilo que a gente debateu, que poderia ser uma possibilidade. Ele colocou um jogador entre estes 2 caras, né? Entre o Saul e o De La Cruz, que aí eu não concordo muito contigo em relação ao Bright White. O Bright White, ele se doou pra isso. Ele corre naquela área ali, atrás do Carlos Vinícius. Tudo bem, justamente, mas é que ele não fazia a segunda parte. Mas é que tá, JB. Pensa assim, tu tá enfrentando o melhor time da América. Melhor time da América. O Flamengo é o melhor time da América. Ele tinha uma missão.
que era marcar os caras para eles não jogarem, para aquela primeira bola não chegar no Arrascaeta a ponto de que depois as coisas não acontecessem. Ele fez isso. Eu não posso cobrar dele que ele fizesse isso, voltasse para buscar a bola, depois construísse de novo, depois tabelasse, depois finalizasse. Não tem como, cara. Gente, olha só, vai parecer que eu tô criticando o Grêmio achando que... Não. Só tô eu também acho que o Grêmio foi muito bem, foi muito eficiente. No meu vídeo eu também exaltei dizendo, olha, foi empate com gosto de vitória, tal qual o Baldasso. Tá, eu concordo. A única coisa que eu estou pontuando é, bom, o Kik se doou pro time? Se doou. Mas eu não posso esquecer que o Kik é jogador de futebol e ele chegava na frente, cara, várias vezes o Kik Oliveira corria quando tava sozinho com a bola e tu dizia assim, tá, meu filho, tu tá indo lá pra quê? Por que tu não pisa em cima dela e tenta jogar com outro jogador? Que ele tocava a bola, tinha gente livre, ele tocava onde estava marcado. E eu também não posso esquecer que o Bright White se doou. Pois é, pessoal, a mídia gaúcha debatendo esse jogo do Flamengo contra o Grêmio, né? Discordo de algumas coisas e concordo com outras coisas, né? Claro, a gente tá aqui nesse mundo, nem sempre a gente vai concordar com tudo, né? Primeiro que pra mim o Grêmio jogou bem? Não. Pra mim o Grêmio se defendeu bem. Jogar bem é quando você ataca bem, se defende bem, tem controle de posse de bola, tem finalizações, tem ataque. O Grêmio não fez isso, pessoal. Ou vocês viram? Eu não vi. O Grêmio não fez isso. O Grêmio se defendeu bem, ponto. É um ponto. Mas atacar, o Grêmio não atacou, pessoal. O Grêmio não atacou o Flamengo. Não. Pelo contrário, quem atacava era o Flamengo. O Grêmio deu uma escapada. A gente sabia que o Grêmio ia jogar por uma bola, né? Eu acho que todo mundo sabia que o Grêmio ia jogar por uma bola. O Grêmio deu uma escapada, conseguiu fazer um ataque, né? Uma transição para o ataque, um pênalti muito discutido, né? Se diga de passagem, e conseguiu o pênalti, conseguiu o gol e conseguiu o resultado, né? Mas eu chegar aqui e dizer o Grêmio fez uma grande partida, não, pessoal. Pelo contrário, quem fez uma grande partida foi o Flamengo, né? O Flamengo sim fez uma grande partida, não conseguiu transformar os números em gols, né? Quando eu digo que não conseguiu transformar os números em gol, Flamengo atacou, Flamengo teve 21 finalização, quase 70% de posse de bola, mas infelizmente não conseguiu transformar a superioridade em gol, né? E a gente sabe, faz diferença, principalmente depois das mudanças de Felipe Luiz, né? Tirando o De La Cruz, entrando o Everton Araújo, Bruno Henrique no lugar de Pedro, né? É a verdade, pessoal. O Flamengo, eu acho que não merecia empatar. O Flamengo merecia ter vencido aquele jogo, né? Mas faz parte, né? Como eu sempre digo, nem sempre a gente vai passar por cima. Nem sempre a gente vai vencer. Isso aí é de lei. É a lei do futebol, pessoal. Todo mundo sabe que tem isso no futebol, né? Então, a gente sabe que o Flamengo empatou, mas continua líder da competição. O Flamengo continua ali com um jogo a menos do que o vice-colocado. Então, só não entendo na parte aí dos gaúchos, né? Se empolgaram com o empate, a não ser que eles vão jogar contra qualquer clube nesse formato aí, né? Jogar recuado, jogar para trás. Eu não acredito que eles vão jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro nessa situação, né? Até porque eles estão numa zona perigosa, né, pessoal? Zona perigosa ali. Mas eles se empolgaram, né? Se empolgaram com o empate, né? Acha que agora vai, né? Não sei. O Flamengo tem dessas, pessoal. O Flamengo tem dessas. O Flamengo sempre... Quando a gente pensa que o Flamengo... Por exemplo, todo mundo pensou, né? O Flamengo vem de 8-0 contra o Vitória. Vai fazer um grande jogo contra o Grêmio. Eu mesmo esperava uma vitória no mínimo por 2 gols de diferença. Eu acho que o Flamengo pecou no momento que fez um gol. O Flamengo fez um gol e tirou o pé. Você viu que no segundo tempo o Flamengo ficava tocando a bola. O cara tocando a bola ali. 1-0, pessoal, é resultado perigoso.
E com o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo teria que ter partido pra cima pra definir o jogo. É uma verdade isso aí. Pra definir, pra liquidar. Mas também a gente tem que ser realista, né? O Flamengo com a saída de Jorginho, né? Que Jorginho não jogou no jogo de ontem. O Flamengo perde muito, né, pessoal? Perde bastante. Perde bastante. Com a saída de Jorginho, o Flamengo perde bastante, né? É aquele cara que pega a bola entre os zagueiros e entrega aos meias, né? Principalmente a Arrascaeta, né? E sem sombra de dúvida, o entrosamento dele ali com o Saul estava muito bom. Não é que De La Cruz tenha feito uma mal partida, não. Acho que ele não fez uma mal partida. Só que, para mim, o estilo de jogo é totalmente diferente. O Flamengo está mais adaptado ao estilo de jogo de Jorginho. Tem essa parada aí agora para a data FIFA, né? Infelizmente. É uma data FIFA que não serve de nada. Não traz de nada de contribuição para o futebol, principalmente para o Flamengo. Geralmente o Flamengo perde muito jogador nessa data FIFA aí. Mas é isso. Manter o foco, né? Manter a concentração. A gente sabe que Felipe Luiz com certeza achou alguns erros, né? Nesse jogo do Grêmio. O Flamengo, claro, pessoal, quem vir jogar com o Flamengo no Maracanã vai vir do jeito que o Grêmio veio. Vai vir do jeito que o Grêmio veio, pessoal. Recuado, retranca, por uma bola. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. O Vitória veio desse jeito, pessoal. Só que o Vitória com 2 minutos, o Flamengo já tá ganhando de 2-0, né? Aí destabiliza, né? Mas o Grêmio veio com um propósito de troncar o jogo, muitas faltas. O goleiro com 5 minutos tava com a mão na coxa, sentindo. E entra a marca, e entra... A gente sabe que é assim, né? Os caras usam da catimba, né? E o juiz também, sinceridade, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Eu não vou nem comentar aqui o juiz, que pra mim ali naquela bola não foi pênalti, né? Ele não ampliou em nada, né? Ele vinha na carreira, mas Ayrton Lucas também foi muito juvenil, né? Geralmente o jogador quando chega naquela posição bota os braços pra trás, né? Ele não fez isso, né? Ele não fez isso, mas fazer o que, né, pessoal? Bola pra frente. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.